Hoje tem um fenômeno diferente dos projetos que fizemos há alguns anos atrás, né? Hoje a gente tem esse impacto da rede, né? E Humberto Eco, né, nos primórdios desse processo, disse: deram voz aos idiotas, né? Então, hoje em dia, tem muita coisa falada e pouca coisa com consistência, coisa que possa ser transformadora, né? Que seja verdade e tal, né? Esse é um processo que requer um esforço muito grande, eu acho, das gerações, dessas novas gerações, né? Que ter um espírito crítico suficiente, né? Que aí também vem, apesar de todo o diálogo que a gente tem que ter, apesar de todo o esforço que nós façamos, tu precisa também ter a compreensão. Agora, quando essa compreensão vem de uma cultura arraigada, com limites de crenças e tudo, a construção, né, do pensamento crítico, ela prescinde de repertório. Isso. Aí o camarada cai de paraquedas. Não, deixa para mim. Tu sabe que eu estava vendo agora uma manifestação dizendo que esse fenômeno da inteligência artificial, pela primeira vez, é algo melhor compreendido e usado por velhos. Exatamente. E não por jovens. Então, um professor universitário ouviu uma citação de uma aluna, dizendo assim: mas, professor, como é que eu vou conseguir usar isso que o senhor está usando? Como é que eu vou conseguir usar? E ele vai para uma reflexão justamente que é essa, né? Então, se tu não tem a preparação, se tu não incorporou, tu não é capaz de explorar na sua totalidade, né? Porque tu não sabe perguntar. E, uma vez perguntado, tu não tem condições de analisar o conteúdo que te foi proposto. Então, isso é extremamente desafiador. Sim. Mas eu tenho uma confiança de que a humanidade se superou, né? Então, sim, haverão jovens, né, que saberão fazer um bom uso disso que está acontecendo. Mas agora, cara, nessa transição... eu vou te contar, é ridículo o que está acontecendo. Né? Porque eu ouvi alguém também falando que as pessoas deviam diminuir a autoestima está muito alta. Qualquer um pega uma porcaria dessa e sai falando um monte de asneira. Porque se uma coisa é mentira, tudo bem, tu vai lá, né? Fake news, desmonta tudo, e né? pronto. Mas, às vezes, os caras falam uma bobagem com uma pseudociência, com um pseudoconhecimento. Isso é muito complicado. Nós não vamos conseguir construir um futuro consistente. Sofisma, veja como o Lutz vai numa aproximação e vamos manusear dados reais, vamos fazer construção em cima de uma base de dados, né? com uma base de dados inconsistente, com algo que não é firme para tu fazer essa construção. A falta, né, de pensamento crítico, sem falar no pensamento crítico. O John P. Ioannidis é um americano grego, filho de grego, e que ele fez uma pesquisa muito grande no trabalho científico e diz o seguinte, assim: as conclusões são horríveis. E aí o seguinte, assim, cara, mas o problema é o seguinte: fazer ciência, produzir ciência requer dinheiro. Ciência, tecnologia, requer dinheiro. E aí, alguém precisa de um resultado, o cara paga e fala: não, recorta para mim esse pedacinho e publica essa parte. A outra parte, não sei o que você faz com isso, mas o que me interessa, que eu estou financiando, é isso. Ele até te paga, às vezes não posso, seria uma ilação minha, né? Estou inferindo. Isso aqui eu estou te pagando para esconder. Mas o que eu me interessa, eu estou te pagando para fazer isso aqui. Ó. Então, posso dizer isso? Pode. Olha, mas tem que tomar cuidado. Não, posso dizer? Pode. Então, diga isso. Pronto. Isso, olha, a gente precisa rever muito essas coisas. E aquela filósofa, psicanalista, a André Vermont, eu sou um crítico do hype. Aquele que, tipo assim, ó, cara, todo verão tem que ter uma modinha, sabe? Aí era no verão. Agora, de toda semana, tem que ter uma modinha diferente. E aí ela diz o seguinte, né? Essa geração de agora, né, é a geração que menos namora, que menos tem relações íntimas. Aí ela disse, pois é, por causa do hype. Tipo assim, antigamente a gente, seresta, né? Tocava um violão e fazia não sei o que tem, o chamamé, tinha todo, né, um galanteio, essas palavras de galantear, saiu, trovador, isso, o cara é pai, pum. Entendeu? Então, tipo assim, cara, se não dá, liga na hora, não, o cara já não quer mais, ele não perde tempo com essas coisas mais. Entendeu? Essa construção
do que vai acontecer depois, esse semear para colher um pouquinho mais à frente, ele já está jogando semente e comendo um pouco da semente que está jogando no chão, você está entendendo? É. Mas você sabe que eu confio? Eu confio porque nos nossos jovens, né? Eu tenho minha neta, minhas 2 netas, uma com 15, outra com 25, minha filha mais nova está com 30 anos, né? Então, tu percebe, assim, que o pessoal vai buscando um caminho, porque assim, porque nós encontramos um caminho também, né? Então, mas que dá um desespero, dá, entendeu? É que eu acho que está vindo... E pela quantidade de informação que tem, né? O que eu acho... Pela quantidade de informação. Tu não acredita que é um chicletão desse tamanho, é um bombardeio de bobagem. Aí né? é que está o negócio, então, né? Eu até te diria o seguinte, em termos de desafio geracional, né? O nosso foi mais fácil. Muito mais. Né? Para eles, agora, o espírito crítico, a capacidade de análise crítica tem que ser muito maior. E aqui é que precisa do investimento, entende? Porque a informação está pipocando de tudo que é lado. Hoje está muito difícil você chegar na cara dos livros e falar, deixa de ser besta, rapaz. Você é mentiroso. Chamar o outro de mentiroso virou politicamente incorreto. E a gente lascava no carro. Larga de ser mentiroso, rapaz. Pantaleão, né? Tinha aquele personagem. Você tá brincando comigo, você tá me tirando, né? Entendeu? Hoje não pode falar mais um troço desse, que é ofensa. Não pode nem deve, né? Entendeu? Eu acho que a gente tem que... O cara largar o entender, nós temos que entender a época que vivemos, né? Mas eu digo para do bombardeio, entendeu? A gente tinha uma proximidade com as pessoas. Hoje tem gente do mundo inteiro te bombardeando com o que ele pensa que é verdade. Então, mas veja, na nossa aproximação, nós também temos que ser mais elaborados. O desafio para nós também é filtrar, desenvolver, né? Esse espírito crítico. Filtrar. Né? É parte de responsabilidade nossa. A nossa aproximação para o desenvolvimento desses projetos sociais, né, é maior também, né? Porque mas não tem essa opção, não tem aquilo. Por exemplo, nós vamos lá para discutir lá na Barra do Ribeiro. Então, a pessoa tinha um projeto de contenção de cheias, né? Porque a gente faz isso. Opa. Né? Não, porque eu peguei aqui no celular que eu vi isso. Eu disse, nossa, isso é um trabalho de engenharia que, além de complexo, ele tem uma responsabilidade muito, muito grande. Porque eu faço, às vezes, eu exagero um pouco nos exemplos, né? Porque eu acho que eles são importantes para a compreensão. Não é que vai acontecer, não é que eu queira que aconteça, enfim. Né? O extremado facilita. Mas o extremado facilita, né, a visão, a visualização. Né? Então, tu imagina se o processo esse que faceiramente e ingenuamente a gente levanta uma vala, ela rompe e mata uma família, um pai, uma mãe, uma criancinha de 2 anos. Então, e aí, como é que fica? Como é que fica isso, né? Então, do nosso sonho, não sei o quê. Rapaz, isso é engenharia, é uma engenharia complexa que mescla outras disciplinas no meio, né? Tu imagina o que requer de dados levantados, o período que tu tem que analisar, quantos anos, são 5 anos. Uma rede pluvial aí no meio de uma cidade é 5 anos. 5 anos. Né? Aí, bom, já trabalhamos juntos nisso aí, né? Aí tu vai para um período de 10 anos, 25 anos, 100 anos, para fazer uma estrutura dessas, né? O pessoal, esses dias, estava reclamando aqui, não, porque levaram 1 ano, até acho que foi rápido, né? Para botar, para estudar, para fazer essa contenção aqui, para esse lado aqui de Canoas e também para a área de Eldorado. Não estou querendo dizer que não deviam ter sido mais céleres, não é isso. Eu estou dando colher de chá, né? Estou dizendo que isso requer, né, inteligência e conhecimento, base de dados, tecnologia, isso não é brincadeira. Então, eu acho que os jovens passam por um processo difícil, né, de desenvolvimento de um espírito crítico, né, para elaborar essa análise crítica. Sim. E nós temos que nós também somos desafiados, né? E debaixo desse guarda-chuva todo está o nosso esforço para esses projetos sociais. Então, mais esforço ainda, porque quando a gente encontra essas comunidades, encontra as demandas que são desejos, e esses desejos nem sempre estão baseados em dados consistentes, né? E provavelmente alguns deles não se sustentarão. E outros que são imprescindíveis nem sempre são percebidos na medida em que o nosso olhar ainda não foi aberto.